Olá, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Eu quero aqui hoje no canal do Senso em Comum falar de um tema que tá enchendo o saco de todo mundo, que é a tal da vida intelectual. Todo mundo agora começa a falar: olha, eu iniciei minha vida intelectual e eu quero saber o que eu devo ler. Olha, eu quero ler literatura clássica, mas eu não tenho o hábito de ler. O que eu devo fazer? Olha, a primeira coisa que você deve fazer é, obviamente, começar a ter o hábito de ler. Você quer ter uma vida intelectual? Senta a bunda e leia. Pronto, é muito simples fazer isso, né? Pronto, tá explicado pra você, era isso que eu tinha pra dizer. Bom, mas se você quiser alguma coisinha um pouquinho mais profunda, ó, antes de mais nada, curta aqui este vídeo. Se inscreva no canal do Senso em Comum, ative o sininho de notificações, compartilhe isso para os seus amigos, porque assim você vai ter uma vida intelectual um pouquinho mais séria do que essa pantomima que é feita no Instagram. Por que a vida intelectual agora tá virando essa coisa ridícula, principalmente dentro da bolha da direita? Ora, a gente sabe que existe aquele famoso livro dos Sertilanges, que é um livro sensacional, A Vida Intelectual. Esse é o nome do livro. Você pode comprar na livraria Senso em Comum, inclusive. Este livro ele tem uma importância tão grande que o COF, curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, começou inicialmente como uma análise desse livro, A Vida Intelectual. Então, assim, não é brincadeira. Esse livro é uma coisa maravilhosa, é um livro muito interessante. Mas por que isso tá virando um mero fetiche? Todo mundo repetindo vida intelectual, vida intelectual, vida intelectual, e ninguém de fato tem alguma, vamos dizer, produção intelectual minimamente sensata. Ou seja, não tem um livro escrito, não tem, sei lá, se você quiser ter uma produção acadêmica, não tem nada de, não tem um doutorado, não tem um reconhecimento público por ter criado, desenvolvido, estudado alguma ideia, nada disso. Simplesmente estão repetindo sempre as mesmas coisas. Principalmente por causa de um detalhe: o tal do algoritmo. No algoritmo do Instagram, de todas as redes sociais, mas você sabe, né? Todas as redes sociais têm um algoritmo ruim. O algoritmo do Instagram é o ruim dos ruins, é sempre uma repetição. Se é uma repetição, o que as pessoas vão fazer? Vão repetir sempre as mesmas palavras-chave, eternamente falando sobre vida intelectual e eternamente, principalmente, falando sobre os mesmos livros. Você pode reparar, você vai sair daqui desse vídeo, você vai abrir o seu querido Instagram, alguém vai estar falando sobre Chesterton, Lewis, Tolkien. Eu não tenho nada contra esses autores. Aliás, muito pelo contrário, eu tenho um vídeo aqui, tem um podcast aqui dentro do canal do Senso em Comum só sobre aquele que eu considero o melhor livro do século XX, que é um livro justamente A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, fazendo uma análise inteira daquele livro ali como o melhor livro do século XX. É este o nome do episódio do nosso podcast. Só que assim, você repara que as pessoas sempre falam os mesmos autores, sempre falam as mesmas coisas. É importante ter uma vida intelectual. Oh, nossa, porque para você iniciar a vida intelectual, aqui vou te dar uma lista de 10 livros essenciais para você começar a sua vida intelectual. Por que isso acontece? Simplesmente para você repetir, marcar ali, fazer checklist das palavras-chave que vão pontuar muito bem ali no Instagram. O Ronald Robson também tem uma análise do livro dele aqui no nosso canal do Senso em Comum. Ele escreveu o livro Contra a Vida Intelectual, fazendo uma ironia justamente por conta disso, comentando que muita gente aparece lá pra ele falando assim: eu estou iniciando minha vida intelectual, queria aqui alguma ajuda. No começo ele até achava graça, depois ele começou a reparar: nossa, o Instagram, esse pessoal que fica consumindo conteúdo, presta atenção nessa expressão, consumindo conteúdo de Instagram, simplesmente está fetichizando. Olha que verbo maravilhosamente estranho, né? Fetichizando a vida intelectual. O que é um fetiche? Na prática, é um comportamento vicioso, ou seja, um comportamento circular. A gente sabe, o vício, ele começa com uma coisa prazerosa. Logo, o prazer se vai e você fica simplesmente com um comportamento sempre repetido, sempre circular, para você continuar fazendo a mesma coisa, não ter mais contato com o restante da realidade e achar que aquilo ali vai te satisfazer de alguma forma. Qual que é o grande problema dessa história de todo mundo ficar falando agora em livros e uma vida, sabe, supostamente superior? Estar no Instagram o dia inteiro, estar comentando os mesmos autores o dia inteiro. É principalmente um caipirismo, você está se tornando de fato um caipira intelectual. Este caipirismo intelectual é o que nós precisamos combater de fato hoje. Isso significa o seguinte:
O caipira, e assim, eu não tenho nada contra caipiras, tenho até alguns amigos que são, mas assim, o caipira, ele é uma pessoa que ele está circunscrita a um terreno muito específico, ou seja, ele não conhece o restante do mundo, ele não conhece, de fato, o que existe fora dos limites do seu ambiente. O caipirismo intelectual é exatamente isso, principalmente de uma maneira virtual, ou seja, se o influencer que eu sigo está lendo tal livro, significa que eu tenho que ler exatamente aquele mesmo livro. Então eu vou seguir outros influencers que também comentem sobre aquele mesmo livro, porque eles todos se seguem mutuamente, e aí eu vou fazer parte desta patotinha. Com isso, eu vou ter a minha vida intelectual. E aí você vai ter esse monte de gente que fica citando, né, Aristóteles e Chesterton e não sei mais o que, e sempre aquelas mesmas frases. O que tá acontecendo com o Brasil? Você pode reparar. Todo mundo conhece a frase, sei lá, do Nelson Rodrigues falando, né, que por trás de todo paladino da moral reside um canalha. Todo mundo sabe da frase, sei lá, do Chesterton falando alguma coisa sobre a Igreja Católica. Todo mundo fala do Dostoiévski, né, citando aquela frase que nem sabem que é dos irmãos Karamazov, que diz, olha, se Deus não existe, tudo é permitido. Mas ninguém leu aqueles livros. Virou simplesmente uma frasezinha solta para todo mundo. Com o professor Olavo de Carvalho nem precisamos dizer nada, né? O pessoal não leu nem os livros que são compilações de artigos, mas citam sempre aquela frase envolvendo C e P. Você sabe qual frase a qual eu me refiro, né? Então, assim, isso virou um fetiche. É simplesmente uma manifestação exterior, sem ter interioridade nenhuma, sem ter nenhum conteúdo ali no meio. Agora, todo mundo começa a falar sobre vida intelectual, mas eu pergunto, ora, adianta a gente só ficar repetindo Chesterton, Tolkien, vou falar mais uma vez sobre Tolkien, sempre citando aquele mesmo livro, né, do Mito Santificador, que analisa todo o catolicismo de Tolkien, que analisa todas as suas referências, não apenas bíblicas, mas referências cristãs em Tolkien para tudo quanto é lado, todo mundo vai lá falar sobre Tolkien dessa forma. Ninguém cita o livro, né, o Mito Santificador, né, mas aí aparece um gurizinho lá, com a sua carinha lá de 28 anos, falando sobre, porque aqui, tá vendo? Platão já tinha lá, dentro da República, já tinha uma história sobre um anel de invisibilidade e que não sei mais o que, dá a impressão que ele leu a República, dá a impressão que ele entende tudo. Não, ele pega tudo pronto de um livro, coloca no Instagram, coloca no YouTube e faz um videozinho lá qualquer, dando a impressão de que ele próprio é que dominou todos esses assuntos. Ele entende sobre mitologia celta, ele entende sobre mitologia nórdica, ele entende sobre as referências da crítica literária nos últimos 3 séculos, entende tudo sobre romantismo e tá lá falando sobre Tolkien. Ele não tem interioridade nenhuma. Pra piorar ainda, esse caipirismo, essa falta de contato com o restante da realidade, gera um outro problema que esse pra mim me surpreendeu bastante. Você repara como alguns autores que são extremamente conhecidos, até mais do que um Tolkien, por exemplo, eles desapareceram do debate público na direita. Pega o próprio Dostoiévski que eu estava dizendo. Alguém, por exemplo, leu Crime e Castigo? Quando eu entrei na faculdade, tudo bem, eu sou um ancião, tenho cabelos brancos, tá? Minhas cãs aqui estão caindo do meu lado. Mas assim, na faculdade, sei lá, só entrava comunista em letras na USP, mas era a coisa mais comum do mundo as pessoas lerem Crime e Castigo. Eu lembro que li Crime e Castigo no primeiro ano da faculdade falando, nossa, como eu ainda não li Crime e Castigo, pelo amor de Deus. Não entendi absolutamente nada sobre o livro. Afinal, um livro extremamente cristão, com uma mensagem de ponta a ponta, colocando o cristianismo ali como a grande força que move o mundo, enquanto os personagens estão lutando contra aquilo, estão lutando contra o seu destino. O comunista, obviamente, nunca vai entender uma coisa como essa. Só que é um livro sensacional. Alguém por aí tá lendo, sei lá, Dostoiévski? Alguém aí tá lendo, sei lá, Memórias do Subsolo, que é um livro curtinho, que dirá os irmãos Karamazov? Não, no Instagram fica todo mundo repetindo sempre os mesmos temas. Então a vida intelectual, essa tal de vida intelectual, ela virou puramente um fetiche. Fetiche, ele tem um detalhe que também é vicioso. É aquela coisa de você sempre querer um pouquinho mais do próprio fetiche. Você vai abandonando
o próprio significado daquilo e você quer fetichizar ainda mais a sua vida, né? Então assim, olha só, apareceu agora uma nova live, apareceu agora um novo gurizinho ali, sabe, de 25 anos, que ele vai te ensinar tudo nesta sexta-feira. Coloque ali no seu Instagram, às 8 horas da noite, ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre, sei lá, Chesterton, Lewis e aquela coisa toda. De novo, eu não tenho nada contra esses autores, você precisa ler esses autores, eles são sensacionais, estão entre os melhores autores do século XX. Mas é impressionante como essa turma do Instagram quer falar tanto sobre vida intelectual e não conhece nada, absolutamente nada, além desse caipirismo. Quer dizer, nem um Dostoiévski leu, imagina ler, sei lá, um Thomas Mann, sabe? Ler um Soloviev, e eu só tô falando de autores cristãos, tá? Muitos deles, sei lá, autores católicos, por exemplo, né? Quem leu Huysman, por aí? Não, né? As pessoas nem sabem o que é. A vida intelectual no Brasil, ela acabou virando puramente uma exibição. Se ela é uma exibição, como é que você mede se o cara é intelectual ou não? Pela quantidade de seguidores dele. Você nunca percebeu que seguidor no Instagram, ele é comprado, ou seja, o cara vai lá, investe no marketing, coloca lá, Instagram Marketing, vou entrar na Meta, fala assim, eu quero colocar aqui R$100 para ganhar mais seguidores. Pronto, você coloca um anúncio, aparece para mais pessoas, é assim que você mexe no algoritmo, é por isso que as redes sociais são de graça, porque os produtores de conteúdo precisam pagar uma fortuna para eles. Eu não tenho esse dinheiro, então por favor faça um pix aqui pra gente, tá? A chave tá aqui embaixo, flaviomorgan@sensoincomum.org. Assim eu vou mandar esse mesmo conteúdo para mais pessoas por aí. Mas eles simplesmente investem dessa vida intelectual e ficam vendendo uma coisa que não existe. Só um último comentário. O Brasil, recentemente, teve um grande filósofo, um dos maiores filósofos do mundo, que foi o professor Olavo de Carvalho. Você não acha meio bizarro como hoje em dia, 2 anos depois de sua morte, tá todo mundo querendo falar em filosofia, porque eu sou aluno do influencer tal, eu sou aluno do outro influencer, eu estudo com não sei mais o que. As pessoas simplesmente ignoraram o professor Olavo. Ou seja, parece que ele escreveu há 3 séculos atrás. O Brasil, tendo um filósofo como Olavo, e as pessoas, sabe, gastando tanto tempo com outros influencers, é a mesma coisa que você pegar uma máquina do tempo, voltar para a Alemanha, estar no auge do romantismo alemão, sabe, com Hegel, Schopenhauer, Schelling, Schleiermacher, toda aquela galera lá junto falando assim, olha, você pode agora respirar esse mesmo ambiente. Vamos falar então dos autores de literatura, né? Você tem o Goethe, você tem o H.C. Hoffmann, você tem Novalis, você tem toda essa galera ali. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler um influencer. É isso que a gente tá precisando pra nossa vida. Vamos agora voltar a ter uma vida intelectual? De verdade, uma vida intelectual que ela seja a vida intelectual original, orgânica, harmônica. Meu último comentário é o seguinte. Quando eu estudava a Idade Média, isso lá, sei lá, no cursinho, na escola, no ensino médio, né? Eles falavam, a Idade Média, ela tinha 3 classes sociais e elas se dividiam da seguinte forma. Os trabalhadores, né, laboratória, os reis, bellatória, né, aqueles caras que vão pra guerra, aristocracia guerreira rural que vai pra guerra, e os monges, né, oratória, que eles ficam rezando o tempo todo. Aí eu falava, eu era ateu como boa parte dos adolescentes, né, e falava assim, mas peraí, eu pensando, se Deus não existe, por que tem esse oratório aí no meio? Por que essas pessoas mandam tanto, né? Quer dizer, você cria uma classe social inteira só pra ficar rezando? Qual que é o sentido de você criar uma ordem social dessa forma? Eu reparei numa coisa, esse oratório aí do meio, esse pessoal que fica rezando, eles não estão apenas rezando, eles estão criando a maior intelectualidade que o mundo já conheceu, que é a intelectualidade medieval. Pessoas que estão estudando, de fato, a metafísica, estão estudando Deus, estão estudando uma coisa que você não consegue simplesmente pegar. Quer dizer, todas as universidades do mundo foram criadas exatamente por esses pessoalzinho do meio, o oratório. O que eles faziam? Eles tinham, de fato, uma vida intelectual, uma vida que era de oração, uma vida que era contemplativa e uma vida que é de meditação. O romantismo alemão resolveu pegar exatamente essa ideia, né, da vida
contemplativa. Eu vivo numa grande cidade, mas eu vou escrever sobre, sei lá, paisagens campestres, sobre 7 anões conversando com a Branca de Neve. Eu vou falar sobre as belas glórias, né, do meu povo ali vivendo no meio do mato. Isso é uma vida contemplativa. Mas essa vida meditativa, ela também é importante. É isso que nós precisamos resgatar. Você quer saber agora, de fato, sobre vida intelectual? Em primeiro lugar, né, compre alguns livros aqui na nossa livraria, livraria.sensoincomum.org, e você estude aquele negócio. Só que estudar, ter uma vida intelectual, significa principalmente estudar com ordem. Ou seja, não adianta você pegar, assim, 3 livros aleatórios, né, um sobre culinária, outro sobre finanças e outro sobre vida espiritual, e achar que você vai formar um todo coerente. Essa é a grande graça de ter um professor. É para isso que existe essa ideia de que você tem o mestre e o discípulo, ou seja, vai trilhar mais ou menos o mesmo caminho do mestre, porque ele já compilou, ele já ordenou várias coisas que estão soltas numa memória coletiva e criou um caminho, exatamente. Você precisa trilhar este caminho. Não adianta você falar, o caminho está ali, pronto, é só ficar descrevendo o caminho. Não, você precisa trilhar este mesmo caminho, a ordem de leitura. É isso que é tão interessante, por isso que, por exemplo, um departamento de filosofia, de literatura, de história, de sociologia numa faculdade, ele vai ter, olha, agora nós temos a disciplina sobre literatura francesa, agora nós temos a disciplina sobre fenomenologia, agora nós temos a disciplina sobre, sei lá, Guerra do Peloponeso, porque ali você tem ordem, você já tem ali os autores em comum, os livros que dialogam entre si. É isso que a gente precisa, simplesmente ter uma mínima ordem. Num país que teve um filósofo como Olavo de Carvalho, que tem um crítico literário como Rodrigo Gugel, sabe? Que tem, de fato, algumas pessoas trabalhando bem questões filosóficas por aí, né? Bruna Torlai, Natália Suma, algumas pessoas, de fato, que estudam aquele negócio. Por que você gasta tanto tempo falando em vida intelectual, sendo que a única intelectualidade que você tem é falar, olha, eu vi uma live no Instagram, eu agora estou postando no Instagram o meu livrinho aqui que eu tô lendo, né? Olha, li 20 minutos por dia e tô me sentindo o máximo. Vamos parar de ter esta vida intelectual como fetiche e ter uma vida intelectual como verdade. O grande problema é o seguinte, quando uma coisa vira fetiche, até esta expressão vida intelectual, ela fica uma coisa meio brega, ela fica uma coisa cafona, é o que o Ronald Robson estava reclamando no livro dele, contra a vida intelectual. Você começa a ficar até com raiva desse negócio. Quando alguém chega pra você falando sobre vida intelectual, você já fala assim, pelo amor de Deus, você tá parecendo uma testemunha de Jeová. Parem com isso, vamos ter uma vida de verdade. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, mande esse vídeo lá pra frente, siga o Senso em Comum nas redes sociais. Quem puder também nos faça um Pix, porque nós dependemos do seu Pix pra gente continuar no ar, né? flaviomorgan@sensoincomum.org. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.